Bom dia, é muito bom estar junto com você. Hoje eu queria trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Mas antes eu queria fazer uma oração exatamente para que nós possamos ser abençoados por essa mensagem que estaremos falando daqui a pouquinho. Senhor Jesus e Pai, nos abençoa nessa manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã de sábado, onde nós podemos meditar nas Tuas palavras. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu sempre tens um ensinamento para nós. E obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus e nós Te conhecemos. Em nome de Jesus, vem nos abençoar nessa manhã. É isso que eu Te peço. Em nome e no poder do Teu nome. Amém. João capítulo 8 fala da mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que de o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, esse é um texto muito conhecido, um dos textos também que eu mais gosto. Aliás, o Evangelho de João é bastante inspirador, traz muitas meditações para a minha vida. E eu também recomendo a você, se você quiser ler a Bíblia a partir do Evangelho de João, é uma ótima opção para você começar a ler a Bíblia a partir do Evangelho de João, que vai mostrar muito a humanidade de Jesus. Aqui nós temos Jesus ensinando no templo, um dos locais que ele costumava ensinar, até porque lá era o lugar onde se encontravam pessoas que queriam ouvir de Deus, queriam aprender mais de Deus. Então Jesus ia para lá. E chegando lá, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E levaram para Jesus e disseram o seguinte: Olha, essa mulher acaba de adulterar. A lei, Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E você, o que é que diz? E Jesus começou a escrever no chão com um dedo. E eles insistiram: olha, e aí, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus olha e diz, levanta e diz: olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. E eles, acusados pela própria consciência, foram saindo um por um. No final só ficou Jesus e a mulher, aquela que havia sido adúltera. E Jesus perguntou: olha, onde estão os teus acusadores? Ela disse, ele perguntou: ninguém te condenou? Aí ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus respondeu: nem eu tampouco te condeno. É isso o que eu queria trazer para você hoje. A mensagem é essa:
nem eu tampouco te condeno, porque isso ressoa todos os dias para nós, até porque todos nós pecamos. E Jesus tem uma palavra para nós: nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peques mais. Olha, em primeiro lugar, a gente tem duas coisas aqui que é preciso ressaltar. Quem é que acusa a mulher adúltera? Em primeiro lugar, é preciso compreender isso. Tem a mulher adúltera, mas não tem o adúltero, que com certeza tinha um homem nessa jogada. E cadê o homem? A mulher era desprezível naquela sociedade tão machista como era a sociedade hebraica. Então o homem se tira de cena e apenas coloca uma mulher. E quem é que acusa a mulher? Acusa a mulher duas coisas: a lei e a religião. A religião representada pelos escribas e fariseus, que estão lá, são os religiosos da época. Eles dizem: olha, na lei está escrita que a mulher que adultera, ela deve ser apedrejada. Então tem duas coisas: a religião e a lei. E a lei de Moisés realmente dizia isso, que a mulher que era pega em flagrante adultério deveria sofrer penas de apedrejamento. E a religião, com os escribas e fariseus, obedeciam à lei. Então deveriam fazer cumprir a lei. E eles queriam exatamente colocar Jesus na parede para saber o que é que Jesus ia dizer. Porque eles viam a bondade de Jesus, os milagres de Jesus, as curas que Jesus fazia, a mudança de vida que Jesus proporcionava a muitas pessoas. Eles queriam saber como aquele homem bondoso iria reagir nesse momento de crueldade. E Jesus parece que não quer responder a pergunta deles. E ele começa a escrever no chão. E quando eles insistem muito, Jesus diz: olha, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E eles eles começam a imaginar o que eles andam fazendo ou o que eles têm sido, e começam a sair dos mais velhos até os mais novos. E Jesus depois, quando fica só ele e a mulher, Jesus demonstra todo o seu amor e todo o seu perdão. Porque se existe a religião e se existe a lei, se a religião não perdoa e a lei não pressupõe o perdão, Jesus pressupõe o perdão e o amor. E é isso que ele faz com essa mulher. Ele sabe que aquela mulher pecou, sabe que existe uma acusação contra ela, mas na verdade ele sabe que através do perdão, através do amor, que só Jesus pode nos amar, ele acaba perdoando aquela mulher. Ele diz: nem eu tampouco te condeno. E ela estava em pecado. Ela tinha uma acusação séria contra ela. Mas Jesus, o único que não tinha pecado nenhum naquela turma toda, ele não condenou. E por que Jesus não condenou? Não porque ela fosse justa, mas porque ela é pecadora e ela precisava de perdão. Jesus não veio salvar, não veio curar aqueles que estão sãos. Jesus veio curar aqueles que estão sofrendo as dores, os doentes. Então é isso que Jesus vem fazer. Ele não só pressupõe o perdão, mas o amor. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Só quem sabe o que é o perdão é aquela pessoa que é perdoada. Aquela pessoa que é perdoada por Deus, ela reconhece que realmente não é merecedor. Apenas o amor divino é capaz de nos perdoar.
E ela passa isso para outras e outras pessoas, porque sabe o quanto é importante um perdão. Ou você não sabe disso? Será que você nunca foi perdoado? Tem pessoas que nos perdoam quando nós ofendemos, quando nós nos machucamos, e elas chegam com muita misericórdia e também nos perdoam. E aí a gente vê, poxa, aquela pessoa é uma pessoa exemplar. E esse perdão produz outra série de modificações na nossa vida. O que Jesus fez produz transformação. Produz transformação para uma vida toda. Eu tenho certeza que aquela mulher não voltou mais a cometer adultério, porque ela percebeu a gravidade do que havia ocorrido e do grande perdão que Deus deu para ela. E assim também deve ser a nossa vida. A gente hoje, como pessoas comuns, todos nós somos, todos os dias pecamos. E muitas vezes em muitas coisas indevidas. Mas eu tenho certeza que se você se ajoelhar, dobrar seu joelho e pedir perdão a Deus com sinceridade, Ele vai lhe perdoar. Mas tem outro porém também. E muitas vezes os religiosos ficam falando sobre isso. Olha, mas Jesus diz, nem tão pouco te condeno, mas Jesus também diz, vai e não peques mais. Agora eu lhe pergunto, se essa mulher que havia adulterado, no outro dia ele voltasse, os fariseus com os escribas acusando aquela mulher para que ela fosse apedrejada, qual seria a reação de Jesus? O que é que Jesus teria para dizer? Eu não imagino, sinceramente, Jesus apedrejando a mulher. Sinceramente, não. E, sinceramente, acho que a cena se repetiria. Acho que os acusadores sairiam e Jesus diria, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Isso é o que ressoa para nós hoje. É que Jesus está dizendo, nem eu tampouco te condeno. Eu sei o seu pecado. Eu conheço o que você tem passado. Eu sei o que você tem feito. Mas eu nem pouco te condeno. Mas vai, não peques mais. Mude de vida. É isso que Jesus está dizendo. E, sinceramente, esse perdão que Jesus nos dá, ele produz esse arrependimento, produz essa mudança de vida. É por isso que quem é perdoado por Jesus pode pecar, continua pecando, mas ele muda de vida. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo essa mensagem que está passando alguma dificuldade na sua vida sentimental, ou algum vício que lhe perturba, seja vício de bebida ou qualquer outro vício. Eu quero dizer para você que Jesus não lhe condena pelo pecado que você tem cometido. Ele diz, nem eu tampouco te condeno. Mas Ele quer lhe perdoar. Ele quer lhe trazer uma vida nova. Por isso que Ele diz, vai e não peques mais. Agora, se você está sentindo dificuldade para mudar de vida, é porque você ainda precisa fazer uma coisa que sinceramente você não deve estar fazendo. É colocar Jesus em primeiro lugar. É deixar todas as coisas que você está fazendo. E verdadeiramente se colocar ao pé da cruz. Você está vivendo muito para você mesmo, para satisfazer seus próprios desejos, seus próprios anseios. Mas Jesus tem muito mais para lhe dar. Jesus quer mudar o seu caráter, quer mudar a sua vida, para que outras pessoas e muitas outras pessoas venham a ver, verdadeiramente, você é um servo de Deus. Para que você possa fazer a diferença na vida das outras pessoas. É isso que Jesus tem nos chamado. É para que nós possamos nos renovar pelo seu Espírito Santo.
Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te digo, não existe coisa melhor do que aceitar esse perdão de Deus. Que às vezes Deus está pronto a nos perdoar. Só que às vezes a gente mesmo é que não nos perdoamos a nós mesmos. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Porque se Jesus nos perdoa, por que nós também não podemos nos perdoar e vivenciar uma nova vida com Deus, não para nós mesmos? Porque se vivemos para nós mesmos, acabaremos em muitos pecados, em muitas coisas ruins nas nossas vidas. Agora eu quero lhe dizer, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não quer dizer que vai tudo mudar a sua vida de uma hora para outra. O que vai mudar é que você vai sentir esse amor que Deus nos traz, essa misericórdia, porque nós não somos merecedores, mas Jesus nos ama. Isso faz toda a diferença. É ser amado sem merecermos. Esse é o amor de Deus. Agora, porém, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e há algum tempo você se considera salvo por Deus, mas ainda está passando muitas dificuldades, coisas que você tem lutado e não tem conseguido, então você precisa colocar o Senhor não apenas como Salvador, mas como Senhor. Até porque é esse o convite, é ser Salvador e Senhor das nossas vidas. Geralmente a gente é salvo por Deus, mas não coloca Jesus como nosso Senhor. Como é isso? Colocar Jesus como Senhor da nossa vida? É porque geralmente a gente acredita muito que Deus é bom, que Deus existe, que Deus é meu Deus, mas ainda não vive uma vida direcionada por Deus. A gente está vivendo muito para os nossos próprios interesses, como eu já falei. A gente sempre está querendo colocar o nosso interesse na frente dos outros. Jesus tem nos chamado para que nós possamos viver uma vida para Ele. Uma vida para Ele é uma vida despojada de nossos próprios interesses. Como assim? Não é amar o próximo. Às vezes a gente não ama o próximo. Às vezes a gente nos ama só nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas aquelas pessoas que estão na periferia das nossas vidas, nós não damos a real importância para elas. Então, comece a pensar nisso. Vivenciar o amor de Deus transforma não apenas a nossa vida, mas também transforma a vida das outras pessoas. Comece a deixar de pensar um pouco no seu umbigo e comece a pensar nas outras pessoas que estão ao seu redor, clamando também por perdão, aquele perdão que você recebeu. Estão clamando por amor, aquele amor que você também recebeu. Eu quero dizer que Jesus te ama, então ame os outros como Deus lhe amou. É isso que eu te peço. É isso, sinceramente, que eu lhe oriento a você a ter essa real experiência com Jesus e vivenciar não apenas o perdão de Deus para você, mas vivenciar o amor de Deus na vida dos outros. Até por isso, é por isso que Jesus nos tem chamado, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa mensagem sempre vai ser essa mensagem. E lembre-se que o ressoar do Senhor, a voz de Deus ainda clama, ainda diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.